Paz e graça em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos aqui no estúdio da Consvoice. Hoje nós estamos a gravar mais uma vez a sequência dos vídeos ao ar livre. Então queremos convidar você, sem mais demora, ative o sininho de notificação para que sempre que nós publicarmos um vídeo novo, você possa ser notificado aí nos momentos da Palavra da Fé da Consvoice. Sem mais delongas, eu quero apresentar aqui, nós estamos aqui com o nosso convidado especial do dia 9 de 1 de 2022, o nosso irmão e querido, amado, amável Adriano. Amém. Amém. Epa, graças a Deus, Deus seja louvado, né, pela a vida do irmão Savita, a produção, né, pela qual fui convidado para este dia para abordar o meu primeiro tema. Mas, sem isso, né, quero me apresentar. Sou o irmão Adriano Saculanda, Bimbi Cajongo, né, propriamente faço parte da associação Ministério Rocha de Meribá, uma associação missionária, né, então estou aqui para tratar aspecto na qual faz parte do reino. Eu acho que é tudo a minha apresentação. Amém. Conforme nós já havíamos dito e publicamos fazendo a divulgação sobre o tema, hoje nós vamos falar sobre o cristianismo centralizado. E se você já entendeu, já entraste na visão sobre o cristianismo centralizado, já deixaste o seu comentário e a sua contribuição no nosso canal no YouTube e também já deixaste o seu comentário na nossa página do Facebook. Sem mais demora, nós vamos começar com um texto aqui. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo número 14, versículo de número 11. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todos os joelhos se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Nós estamos aqui para falar sobre Deus. E esse Deus que todas as línguas se prostram, se rendem, todos os joelhos se rendem perante a sua glória, plenitude, magnitude e a sua santa e imaculada presença. Então nós vamos falar sobre o cristianismo centralizado. E conforme nós temos visto, nós sabemos muito bem, acredito que todo mundo que está aí nos assistir, não importa o seu país, você sabe que esse tema cristianismo centralizado já tem aí vinculado em muitos lugares. Estamos a falar de um cristianismo que é centralizado na pessoa de alguém, na pessoa de uma figura, e que é centralizado em uma e única igreja, em um único governo que não seja de Cristo. Então, nós hoje vamos falar um pouquinho assim com mais pormenor sobre esse tema. Então, nada mais, nada menos do que convidamos aqui o nosso irmão Adriano Saculanda, que vai começar a dar assim as definições sobre esta mesma temática. Amém, amém. Deus seja louvado. Bem, o conhecimento é bastante vasto, né? É bastante vasto, que tanto faz crente, né? Tanto faz um descrente, deve optar pelo conhecimento. Pelo conhecimento, né? É a arte do saber, na qual, né, nos faz ter um patamar elevado, né, perante a sociedade. No concerne a respeito sobre o cristianismo centralizado, bem, antes de tudo, queria frisar aqui, né, no aspecto religião. Bem, a palavra cristianismo, na verdade, ela foi surgindo vários anos, né? Surgiu há vários anos atrás. Então, a originalidade desse próprio nome, que é o cristianismo, ela baseia-se, né, em Cristo, né? Cristo, que no grego é Cristo, ou então enviado, em que no hebraico vamos botar o Messias. Então, este cristianismo, né, é uma religião monoteísta que parte, né, desde Abraão, então uma religião abraamita, né, que parte desde ali. Então, consoante o andar dos tempos, né, houve uma certa mudança no que concerne a este novo assunto. Nós aprendemos também em Atos 11, na qual nós vimos que os discípulos foram chamados primeiramente de cristão, né, que vem de Cristo. Esse Cristo na qual foi alguém que morreu e ressuscitou para a salvação de almas, para a salvação de homens. Então, foi a partir dali na qual surgiu o cristianismo como uma religião. Então, o cristianismo sendo religião, e a Bíblia não trata categoricamente, né, esta expressão, né, porque é uma expressão não bíblica, mas assim que vem de um nome. Então, a palavra cristianismo, ou então o cristianismo, nós vamos encontrar vários ramos.
Quer dizer, existe um cristianismo religioso, existe um cristianismo cristão, centrado na palavra. Então, o cristianismo religioso é aquele que está totalmente ligado à religião, à denominacional. Então, e o cristianismo, né, bíblico, o cristianismo bíblico é aquela que está pautada em Cristo. Então, cristianismo é questão de fé, cristianismo é fé em Cristo, cristianismo é ter fé nesse próprio Cristo. Amém. Então, mas nós vemos que mesmo sendo um cristianismo como centro Cristo, que é a fé depositada, assim como nós temos nossa fé, e esta fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, e quando nós temos essa fé que veio por ouvir a palavra de Deus, vemos que muitas das vezes o Cristo, dentro do cristianismo, como a principal figura, é retirado e é colocado certas figuras. Certo. E como é que o Adriano Saculanda olha essa vertente? Muitas das vezes, no lugar de Cristo, colocamos o homem no centro das coisas. Bem, partindo do pressuposto, né, esses acontecimentos é algo que antes já foi profetizado pelo próprio Cristo. Amém. Cristo, né, vai dizendo em Mateus, na qual virá muitos, dizendo que eu sou o Cristo, enganarão muitos. Certo. Então, é uma miscelânea na qual tem acontecido nesses últimos tempos, nesse século XXI, em que o cristianismo tem sido deturpado por alguns indivíduos que denominam-se como cristãos. Né? Mas a própria Sagrada Escrituras, né, a própria Sagrada Escritura, ela trata de certos caráteres em que na qual, né, demonstra, na verdade, um verdadeiro cristianismo, ou então uma verdadeira vida cristã. A vida cristã, né, como já disse no princípio, né, a sua originalidade que vem de Cristo. O cristianismo, ela é pautada em Cristo, é pautada no próprio Cristo, no próprio Jesus Cristo. Né? E este Jesus é o espelho para a vida de todo crente. Então, o que tenho visto, né, principalmente na nossa cidade, né, cidade do Lubito, muitas das vezes tenho visto igrejas, denominações com cara de pastor, profetas, ministros de Deus. E para mim, de uma forma mais subjetiva, né, digo eu que não está pautado na própria Sagrada Escrituras. É uma categórica ofensa na Sagrada Escritura, na própria Palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia em si, ela fala, a Bíblia em si, ela manifesta certos conceitos na qual a própria igreja possa viver. Então, meter certas circunstâncias, meter letras, então meter pontos, algo que Deus já colocou, consideramos isso anátema. Então, um cristianismo é aquela que é vivida e que é pautada no próprio Cristo. Cristo é o exemplo. Cristo é o próprio exemplo. Então, nós, né, Cristo, ele vai falando que ninguém chama de pai, né, no contexto da popularidade, ninguém chama de pai. Outra coisa, não estou dizendo que não existe um pai espiritual, não estou a dizer aqui que não existe um líder espiritual. Certo. Vou chamar para um pai espiritual, não estou aqui a referir isso. Na questão de pai, estou falando numa dimensão, tipo na dimensão de Papa. Certo. Né, que colocamos-nos no lugar de Deus, né, chamamos um certo homem, um certo profeta, um certo líder de pai na dimensão de Deus. Isso é que Cristo, né, ele veio apontar que ninguém chama de pai. Então, a Bíblia em si é o espelho, né? A Bíblia assim é o elo, a Bíblia assim é o centro, né, de como nós devemos caminhar na própria vida cristã. Amém. Graças a Deus. Ainda mesmo quando algumas pessoas, se calhar, não se apercebem disso aqui, e se calhar também há pessoas que vivem isso e encaram com uma natureza
que não tem nenhuma preocupação. Será que um cristianismo centralizado na pessoa de alguém que não seja de Cristo tem um perigo a nível da Escritura? Ou seja, que esse perigo pode condicionar a salvação como também a condenação de alguém? Bem, aqui já vamos entrar no aspecto, né, na doutrina da salvação, né? Vamos entrar aqui na doutrina da salvação. Bem, no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele faz assim: pela graça sois salvos, por intermédio da fé. Certo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Bem, a graça contextualizada no livro de Efésios fala a respeito de Cristo. Quer dizer, Cristo é a graça de Deus, na qual esse povo de Deus doou aos homens, né, a fim que possa ser salvo. Mas essa salvação, né, é intermediária por uma fé, a fé nessa própria graça que é Cristo. Então, e no livro de 2 Coríntios 5,17, né, versículo popular, que trata acerca do novo nascimento, né, apóstolo Paulo, ele se refere na questão do novo nascimento, né, que todo aquele que nasceu de novo, esse tem como cumprir ou como andar segundo a própria Sagrada Escritura. Bem, um cristão que vive, um cristão que aceita, né, esses princípios, um cristão que não vê Cristo como centro, esse não é chamado de cristão. Porque quando o Cristo não é centralizado, na verdade nós estamos centralizando certas coisas na qual não faz parte da nossa própria vida cristã. Certo. Então, digo eu que todo aquele que não veja Cristo como centro está em perigo. E uma coisa, posso chamá-lo de não cristão, posso chamá-lo de ímpio, porque Cristo, como, né, os apóstolos disseram, Cristo é o meio, que eu disse, o apóstolo Paulo já disse que Jesus é o intermediador entre os homens e Deus. Né? O próprio Cristo em si é o intermediário, né, da ligação do homem para com Deus. Então, sem Cristo como centro, né, isso quer dizer que o centro principal do cristianismo é Cristo. Cristo é o centro de tudo. Né? Isso vamos pegar também Colossenses capítulo 1, versículo 16. Né? Versículo 16, que tudo foram feito por ele e para ele. E todas as coisas que Deus, na verdade, fez para o homem, na questão de salvação, tudo está centralizado em Cristo. E todo aquele que não vê Cristo como centro, na verdade, não pode chamá-lo de cristão. Amém. Ou bandeira, ou feiticeiro, mas de cristão não. Amém, graças a Deus. Na verdade, é isso aqui que nós temos visto mesmo, principalmente aqui na nossa cidade de Benguela, município de Lubito, para ser assim mais um pouquinho específico, que há pessoas que vão centralizar o cristianismo, principalmente na pessoa de alguém. Então, é um grande risco quando alguém se diz ser cristão e centraliza o cristianismo em uma única pessoa. Se essa pessoa lhe dizer, sei lá, amanhã ninguém vai orar porque ninguém pode orar. E assim todo mundo também, ninguém ora. E eu tenho mais algo a dizer aqui. Na verdade, as igrejas hoje estão surgindo, né? Parecem mais igrejas diabólicas, né? Igreja de quimbandeiros, igreja de feiticeiros. Por quê? Porque usam certos meios, né, na qual não faz parte do seio cristão, né? Faz parte, né, essas coisas de vodum, faz parte de bruxaria, faz parte de candomblé, faz parte dos santos. Isso não faz parte do cristianismo. Hoje, né, ouvimos pastores que usam sabonete, usam sal, usam vassoura, bacio. Certeza? Oh, meu Deus do céu. Utilizam certos meios, né, na qual é utilizado nessas casas ocultas. Então, esses pastores, né, têm o objetivo de penutizar as ovelhas. Se você vê que são pastores que não incentivam as ovelhas lerem a própria Sagrada Escrituras. Certo. E muitas dessas ovelhas são aquelas que não têm a Bíblia como um sustento moral, não tem a Bíblia como um sustento psicológico. Então, que esse pastor eles vejam como um elo fraco,
né, essas próprias ovelhas e induzam-as a estas próprias práticas de feitiçaria. As denominações atuais, né, essas denominações, principalmente neopentecostais, né, que na verdade têm surgido ultimamente, que não tem nada de Bíblia, não tem nada de Cristo, não tem nada daquilo que é o Evangelho puro, não tem aquilo, né, não tem aquilo que quer dizer a respeito da igreja, né, de Atos, em que aquilo que a igreja de Atos viveu, atualmente muitos desses pastores não vivem. Certamente. E têm algo que é do candomblé, algo que é do espiritismo, que leva para a própria denominação na qual eles chamam de cristão. Certamente. É com isso aqui que nós queremos dizer para você que o cristianismo centralizado, se não for centralizado na pessoa de Cristo, então considera como um cristianismo herege. Amém. É uma heresia. Se não for na pessoa de Cristo, então esquece. Se aquilo que você tem cultivado é em função da pessoa de alguém e essa pessoa não é Cristo, então esquece. Meu irmão, nós queremos... Está repreendido. Aleluia. É isso aqui. Então nós queremos que você seja bem consciente da gravidade da situação que nós temos enfrentado aqui. Porque tem irmãos que não acreditam que mais o irmão fala, só vai acreditar o que o pastor fala, o que bispo, papa, padre falarem. E não acreditam mais em nenhum conselho do irmão, só tem que acreditar no conselho do pastor. Eles olham como se fosse a figura máxima. Lembrando que no corpo de Cristo não existe maior nem menor. Somos todos iguaizinhos, mas chamados diferentes. Mas não tem maior ou menor aqui. Aqui não dá para falar assim que esse é maior, aquele é menor. No cristianismo, a única coisa que podemos dizer que é maior ou menor é o tempo de experiência, pelo fato de você estar no cristianismo mais tempo do que o outro. Amém. Só isso aqui. Então, caríssimo Adriano, o que é que você deixar como conselho para estas pessoas, para nossos irmãos aí que nos assistem, que estão nessa condição, mas não tem como vão sair, eles não veem como vão sair porque já estão lá há bastante tempo nesse cristianismo centralizado na pessoa, principalmente que nós temos visto na pessoa dos pastores que atualmente se intitulam como profeta. O que é que tens a dizer aí? Na verdade que há um ensino errôneo, né, no que concerne os dons ministeriais. Há certos dons que é mais elevado no cristianismo, que muitos, até cristianismo não, né, digo que muitos, né, que influenciam o profeta, eles elevam tão alta a profecia, que pensam que é o ministério, né? Mais é alto. o ministério único, é o ministério mais alto, obrigado. O ministério mais alto, né? Que Deus deu a essas tais pessoas. Bem que, e muitas das vezes, né, a principal arma que esses pastores, esses profetas, esses ministros usam é a questão de libertação. Pois né? Porque toda pessoa carente, toda pessoa enferma, que está passando uma certa necessidade enferma, esse busca cura, né? Ele vai atrás da cura. Então, a teologia da prosperidade, a teologia da libertação, né? São teologia na qual esses ministros, esse pastor utilizam, né? A fim de ganhar almas para seu próprio fim e também para valores monetários. Pois é. Então, e aconselho, né, a essas pessoas, a esses irmãos, né, que deleitam-se na palavra de Deus. Certamente. Então, é com esta mensagem, esse incentivo, essa declaração do nosso irmão aqui, Adriano, que nós vamos ficar por aqui nesse programa. De lembrar que, irmão, vá lá, visita a nossa página, visita o nosso YouTube. Nós vamos esperar pela sua contribuição. Temos mais temas para abordar e esperamos a tua máxima colaboração. Então nós estamos juntos e que em nome de Jesus seja abençoado. Amém. Amém. Aleluia.